Saudações musicais, tudo bem com vocês? A partitura é uma carta escrita de uma determinada pessoa para outra. É um destinatário muito bem definido. Às vezes essa carta desafia o tempo e chega até nós, como as peças de Bach. Vou começar o episódio com uma provocação. Bach faleceu em 1750, há 270 anos, portanto. Por que tocamos a música de um cara que morreu há tanto tempo? Aliás, quando na história da humanidade tocamos uma música tão antiga? Quando é que se tocou uma música que não foi feita nos nossos dias? Quando é, na história, que tentamos ressuscitar uma música com 300 anos de idade? E o principal, por que estamos fazendo isso? Nicolaus Harnoncourt começa o seu livro O Discurso dos Sons com essa pergunta. Da Idade Média à Revolução Francesa, a música sempre foi um dos pilares da nossa cultura, da nossa vida. Compreendê-la fazia parte da cultura geral. Hoje, no entanto, ela se tornou um simples ornamento que permite preencher noites vazias com idas a concertos ou óperas, organizar festividades públicas, espantar ou enriquecer o silêncio criado pela solidão. Donde o paradoxo. Ouvimos atualmente muito mais música do que antes, quase ininterruptamente, mas esta na prática representa bem pouco, possuindo não mais que uma mera função decorativa. Depois que a música deixou de ser o centro de nossa vida, tudo mudou de figura. Como ornamento, ela tem de ser, antes de tudo, bela. Não deve de forma alguma perturbar ou assustar. Só que a música em nossos dias não pode satisfazer tal exigência, porque, como qualquer arte, é reflexo da vida espiritual de seu tempo. A música não pode ser apenas bela, já que intervém em nossa vida. Não estávamos, entretanto, buscando nenhum tipo de confrontação, só queríamos uma beleza que pudesse nos distrair do tédio do dia a dia. Assim, a arte, e a música em particular, se tornou um simples ornamento e nós nos voltamos para a música histórica, para a música antiga, uma vez que nesta encontramos a beleza e a harmonia tão almejadas. Acho que isso responde a pergunta, né? A partitura engana. Não é porque a gente mantenha escrita que a música antiga pode ser tranquilamente interpretada por um homem do século XXI. Uma semínima continua valendo duas colcheias, clave de sol continua sendo clave de sol e a pauta ainda tem 5 linhas, e todo o resto basicamente também. A gente pode traçar um paralelo com a língua. Não é porque a gente usa as mesmas palavras que o significado é o mesmo. Eu posso falar que estou indo para casa, mas se eu moro aqui, então aqui é a minha casa. Uma pessoa daqui uns 200 anos vai ler minha mensagem dizendo "tô indo para casa", será que ela não vai achar que eu moro numa casa assim? Quando a gente fala de música, não dá para ignorar que ela é um retrato de seu tempo. Os ruídos na rua de hoje, né? Temos moto com escapamento aberto passando na rua, caminhão, buzina, avião, furadeira, TV, rádio do vizinho, uma infinita quantidade de barulhos, um nível de volume que nenhum dos homens que vieram antes de nós presenciou. Beethoven escreveria uma Sinfonia Pastoral 2.0 se nos visse hoje. A gente precisa pensar nisso quando vai ressuscitar uma música com 300 anos de idade. O que o homem do barroco ouvia no dia a dia? A Revolução Francesa influenciou demais a Europa e a música não ficou fora dessa não. O que vinha antes, né? Os nobres e todo o sistema hierárquico, a forma de pensar o mundo mudou e o jeito barroco de viver a vida foi ficando fora de moda. Pararam de tocar a música de antes e até mesmo o instrumento mais icônico dos palácios, o cravo, foi esquecido e muitos foram até destruídos. Toda a música que havia antes foi aos poucos enterrada. O homem de hoje é muito mais um produto da Revolução Francesa do que a gente imagina. O conceito de igualdade é uma coisa natural, né? Todo homem é igual perante a lei. Isso soa muito comum para o ouvido do homem de hoje em dia. De 1750 a 1829, Bach não foi ouvido nas salas de concerto. Não se tocava música antiga. A tradição se rompeu. Não temos uma conexão direta com a música dele. Se a gente for tratar de Beethoven, temos uma linha. Ele deu aula para fulano, que deu aula para Beltrano, que deu aula para Cicrano, etc. Até chegar aos dias de hoje. Então a gente tem uma noção bem clara de como se tocava aquela música. Mas isso não existe em Bach, porque, como eu falei, ele parou de ser tocado e se esqueceram como era.
e não temos nenhuma gravação da música naquela época. E até a corrente da música antiga, não havia preocupação em entender o que o homem daquela época pensava. Quando tocavam Bach, era uma releitura. Tocavam com uma música escrita bem depois. Tá gostando do vídeo? Então vou pedir um favor. Deixa o like. Outra coisa é que, se você quiser ter aula comigo, me procura no contato aqui na descrição. Bach, Vivaldi e até mesmo Mozart nasceram e morreram antes da Revolução Francesa, que mudou a sociedade e trouxe a ideia de que todos os homens são iguais, ao contrário do sistema de hierarquia que vinha antes. Música antiga é tudo que é anterior à Revolução Francesa. Então, no Barroco, a hierarquia é uma coisa muito importante. Não se pensa em igualdade, mas em desigualdade. Inégalité, como se diz em francês. As notas não são iguais. Eles não estudavam para tocar todas as notas iguais. Nem se usava o metrônomo, porque ainda não existia. O que marcava o tempo não era uma máquina. Depois da Revolução Francesa, a música se modificou e apareceram outros recursos expressivos. A inégalité ficou fora de moda. E como a gente está muito mais conectado à Revolução do que à tradição de Bach, a gente acaba tocando mais parecido com os românticos. E é por isso que os músicos especialistas em tocar a música dessa época tocam o que a gente chama de música antiga. Até a Segunda Guerra Mundial não existia uma corrente de interpretação que tentasse se colocar no lugar do compositor. Aliás, muitas vezes se viu até mesmo óperas traduzidas para o português, o que hoje seria uma coisa muito difícil de acontecer. Até essa época, as ligaduras eram completamente alteradas. As articulações, tudo era ressignificado para a estética atual. Era assim, incorporado, né? O problema é que o material original se perde nesse processo. Os elementos menos superficiais são soterrados, ignorados. E até mesmo o mais literal é deformado. Notas não escapavam dessas revisões. Mas só a música anterior à Revolução Francesa, já que música tanto de 200 anos atrás como Schubert, né, ou de 300 anos como Bach, é antigo demais. Mas só a música anterior à Revolução é chamada de música antiga. Essa abordagem, que tenta ser fiel ao original, se chama música historicamente informada e começou depois da Segunda Guerra na região principalmente dos Países Baixos. Gustav Leonhardt, Trevor Pinnock, Nikolaus Harnoncourt, John Eliot Gardiner, irmãos Koeken, Anner Bylsma são os nomes de alguns dos pioneiros nessa corrente. Não existem gravações daquela época, então é um trabalho arqueológico a tentativa de reconstrução. A fonte que a gente tem são textos e, de novo, são cartas com remetente e destinatário muito bem definidos. Então, um comentário a respeito da interpretação de fulano ou um tratado do pai de Mozart sobre como tocar bem violino são escritos pensando num leitor muito diferente de mim e de você. Outro recurso para reconstruir a música daquela época são os instrumentos que sobreviveram. Os caras tentam tocar os instrumentos para tentar entender como funcionava e como soava. Foram muitos anos de pesquisa, por exemplo, para descobrir como fazer para tocar o corneto. Outro instrumento dessa época é o violoncelo da Spalla, sobre o qual eu já fiz um vídeo. Você já viu? Vou deixar o link na descrição para vocês. Na descrição também eu vou deixar para vocês o link de um vídeo de um cara que toca esse violoncelo da Spalla muito bem. Ele se chama Malov. Vale a pena dar uma olhada. Esse é o primeiro episódio sobre Bach. Na semana que vem vou publicar o outro explicando mais a fundo a interpretação do Barroco. Todas as referências que eu citei estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E tem o bônus de um monte de gravações que eu selecionei especialmente para poder ilustrar melhor tudo que eu falo nesse vídeo. Se tiver qualquer dúvida, reclamação, sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou responder tudo. Não esqueça de curtir. Se não se inscreveu, se inscreve, ative o sininho e principalmente compartilhe. Tchau!